Alguns nomes de pessoas têm origem latina, como por exemplo, Aurenívia. Vem de duas palavras, aure, que quer dizer ouro, e nívea, branco, ouro branco. Seria como dizer Dona Ouro Branco. Os seres vivos também, eles têm nomes científicos que são em latim ou latinizados. Os seres vivos conhecidos da ciência. Tanto os seres vivos atuais como os fósseis. Temos um vídeo sobre isto. O link está na descrição. Os nomes científicos têm regras para serem estabelecidos. E uma dessas regras são características apresentadas por este ser vivo. Alguns seres vivos, eles se mimetizam, eles passam a parecer com outros seres vivos. Por exemplo, esta pequena borboleta apresenta vários olhos nas suas asas. Isto seria um recurso para assustar seus predadores. Mas esta estratégia ganhou sua plenitude na borboleta conhecida como borboleta olho de coruja. Claro que este nome vem porque uma destas ornamentações apresentadas nas asas da borboleta tem uma aparência de olho de coruja. E claro, isto serviria para assustar os seus predadores. Então, possivelmente a gente ia pensar que o nome científico desta borboleta foi baseado nesta característica, neste grande olho de coruja. Mas na verdade foi baseado em outra característica deste animal. Na verdade, uma característica de comportamento, uma característica ecológica. Estas lindas borboletas, elas aparecem em uma etapa do dia que a luz está praticamente na penumbra, ou ao amanhecer ou ao entardecer. Quando o dia está clareando, estas borboletas saem de seus esconderijos e fazem seu sobrevoo ali para se alimentar e à procura de parceiros. Do mesmo modo, no fim do dia, quando o dia está escurecendo e a penumbra volta novamente. Então elas saem de seus esconderijos e começam a fazer o seu sobrevoo. Então elas estão entre a luz e a escuridão. Estas borboletas são do gênero Caligo, do gênero que em latim significa escuridão, exatamente por este detalhe. Estas belas borboletas, que inclusive são bastante territorialistas, quando dois machos se encontram, eles travam uma verdadeira batalha. Existe uma curiosa planta que tem os seus frutos um barulho parecido com o chocalho de cobra, o chocalho de uma cascavel. Por isso que estas plantas são conhecidas popularmente como chocalho de cobra. O gênero desta planta é Crotalária e o gênero das cascavéis é Crotalon. Então a gente pode pensar de início que o gênero Crotalária, que são os chocalhos de cobra, as plantas, foi inspirado no gênero Crotalus das cascavéis. Mas isto não é verdade. Os dois gêneros foram sim descritos por Linneu, o mesmo autor, em obras diferentes. Linneu publicou o Systema Naturae Regno Animali em 1758, onde descreve vários gêneros de animais. Dentre eles, o Crotalus, que é relacionado àquelas cobras que têm chocalho. E este nome de Crotalus é baseado no antigo instrumento grego chamado de crótalo, que faz um barulho semelhante a uma castanhola. Já o gênero Crotalária, referente às plantas chocalho de cobra, também foi publicado por Linneu na obra Espécies Plantarum
em 1753, ou seja, foi 5 anos antes do gênero Crotalum das cobras. Então, provavelmente, o gênero Crotalaria das plantas é que tenha inspirado o gênero Crotalus das cobras. O gênero Crotalaria das plantas também foi inspirado no instrumento grego antigo, o crótalon. E crotalaria seria o plural de crótalos. Seria um instrumento que é formado por vários crótalos, que são tocados ao mesmo tempo. O instrumento se chamaria então crotalaria, e passou a ser o nome do gênero das plantas chocalho de cobra. Porque a planta seca vários frutos que, quando secam, fazem barulho que nem um crótalo. E como são vários frutos, vários crótalos, seria um crotalaria. Não é curioso isto? O que você acha? Já a palmeira, rabo de peixe ou pó de mico, ela é natural do Sri Lanka, Malásia, Índia, mas tem hoje em dia ampla distribuição mundial. É uma bela palmeira ornamental. O termo urens significa em latim que queima, urticária, que causa coceira. Exatamente porque os frutos desta planta causam forte urticária quando em contato com a pele. É comum quando as crianças que desconhecem esta característica brincam com estes frutos, terminam por ter urticária pelo corpo e parar nos hospitais. Já a dormideira, esta planta, chama a atenção principalmente das crianças, por esta característica, que quando tocada, ela fecha as folhas. Daí este nome popular de dormideira. Mas seu nome científico se chama mimosa púdica ou pudica. Exatamente porque esta característica parece um ato de timidez, de ser púdica, de ser tímida, de estar envergonhada. E você sabe como seria o nome científico da capivara? A capivara ficou conhecida como o nome que os índios também chamavam este animal. Em latim, o gênero é Hydroquerus. Hidro, água, queros, porco, se referindo ao ambiente onde esses animais vivem preferencialmente. E eram conhecidos pelos índios como porco da água. E a tradução de hidroqueros é hidro, água, quero, porco, porco da água. Já o melão de São Caetano, que também tem ampla distribuição pelo Brasil, tem nome científico Mormordica carantia. Mormórdica quer dizer mordida, fazendo referência ao aspecto das folhas, que tem as bordas, as margens, como se tivesse sido mordida. E carantia quer dizer amarga, fazendo referência ao sabor dos frutos. É uma fruta bastante utilizada na cozinha da Ásia. Você sabia que existia uma planta da castidade? É a que tem nome científico, Vitex agnus castus. Vitex vem de vitílium, porque os talos dessas plantas eram muito utilizados para trançar cercas. E vitílio significa exatamente isso, trançado. Já agnus castus quer dizer que agnus, cordeiro, e castus, casto, cordeiro casto, como símbolo da castidade. Mas qual a origem deste nome? É que na Idade Média se utilizava ramos e flores desta planta para colocar debaixo do travesseiro nos mosteiros. Tanto os homens como as mulheres que queriam manter a sua castidade se utilizavam destas plantas, o seu cheiro, inclusive o chá dos frutos, para suportar esse período, para se tornarem castos o tempo todo. Inclusive no Brasil, os senhores de engenho colocavam estas folhas
nos locais onde os escravos dormiam, exatamente com essa intenção de diminuir a libido dos escravizados. Temos um vídeo a respeito disso também. O link está na descrição. Atualmente, é muito comum se ter notícia de organismos resistentes a antibióticos. Um dos organismos mais comuns encontrados no corpo das pessoas são organismos do gênero Cândida. É muito comum as pessoas com baixa imunidade sofrerem de candidíase. E em 2016, num hospital no Japão, foi isolado uma espécie de cândida muito resistente aos antibióticos. Ela foi denominada Cândida auris. Auris é uma palavra em latim que se relaciona a ouvido ou do ouvido, porque essa cândida foi isolada do ouvido de um paciente. Daí recebeu este nome, Cândida auris. Inclusive no Brasil, em 2022, foi dado um grande alerta pela ocorrência desse patógeno em hospitais do Recife e de São Paulo. E qual seria a planta conhecida como Helianthus annus? Helianthus são duas palavras de latim. Hélio quer dizer sol, anthus flor, a flor do sol, ou seja, o girassol. E annus, anual, porque essa planta só vive um ano. Então aí temos a tradução do latim do nome científico do girassol. E Penicillium crisógeno. Penicílio é o gênero de um fungo. Da onde vem esse nome penicílio? Penicílio vem de pincel. É o diminutivo de pincel, pequeno pincel, porque o aspecto da parte reprodutiva do fungo lembra um pincel. Você concorda com esta figuração? Realmente lembra um pincel? A parte reprodutiva do fungo? E crisógeno quer dizer criso, dourado, geno que produz o dourado. Está se referindo a alguns metabólitos produzidos por este fungo que tem este aspecto dourado. E Aspergillus oryzae. Aspergilo é o nome do gênero. Vem porque o autor deste nome achou que a parte reprodutiva deste fungo lembrava um borrifador, lembrava um aspersor, aquele que está lançando água. Você concorda com esta visão deste autor? E oryza se relaciona a arroz, é o nome já em latim para arroz. Penicillium oryzae é aquele que está relacionado ao arroz. Neste canal abordamos temas ambientais. Inscreva-se e receba sempre informações a respeito de meio ambiente. Ative o sininho para ser avisado de novos vídeos. Inscreva-se já. Deixe sugestões para novos vídeos. Deixe suas perguntas, seus questionamentos. Bem, algumas pronúncias possivelmente não estão de acordo com a fonética do latim. Peço desculpas pelos deslizes, de que é importante a gente saber a origem das palavras e que na terminologia científica, se a gente conhece um pouco da origem das palavras, fica mais fácil de entendermos o significado.